Pois é, dica do Sicredi aí. Deixa eu falar então do Cruzeiro, já está em Ponta Grossa, no Paraná, está fazendo a preparação para o duelo contra o Operário. Aí a divulgação ontem dos relacionados, quem foi para a viagem. Vamos colocar aqui na tela, porque é uma lista de relacionados que trouxe até um certo alívio, né? Por causa da presença do Edu. No começo da semana ficou fazendo trabalho interno, depois um trabalho físico, treinou normalmente na quarta, foi relacionado, talvez seja titular. E aí Rafa Silva ficou de fora do último jogo para aprimorar a forma física, é outro jogador que aparece. Daniel Júnior, contrato renovado. O Cabildo, Cruzeiro, então, vem com desfalques por cartão, mas vem reforçado por renovação de contrato, por situação física. Cruzeiro vai forte, então, visitar o Operário. Vai, e tem o Zé Ivaldo voltando Zé também, Ivaldo, né? Que lembrado. é fundamental para esse sistema defensivo do Cruzeiro. A dúvida é aquela, né? Será que vai manter a linha de 3? Será que vai com uma linha de 4? Quem vai fazer o lado direito do Cruzeiro? É uma situação que o Pessolano vai ter que pensar bem, mas para mim ele deve recuar o William Oliveira, tá? O William Oliveira deve ser o zagueiro da sobra. O Léo Paz deve fazer o lado direito ali, porque é o homem de confiança do professor. E na frente, Edu e Rafa Silva, lesão. E aí? Voltam, estão 100%? Os dois estão 100%? Qual que é a situação, por exemplo, do Rafa que fez ao longo dos últimos dias trabalho de reforço muscular? Talvez ele vá com o Rodolfo, tá? E aí é aquilo, perde, né? O Rodolfo não tá no nível dos outros dois, né? O Rafa Silva, para mim, seria o reserva imediato do Edu, mas ele não estando bem também, não tem muito o que fazer. A informação meteorológica, ô Vinícius, é de que tá chovendo bastante em Ponta Grossa. Acho que tem até previsão de chuva para a hora do jogo. Isso muda? Gramado pesado ou não deve se preocupar muito com isso? Fazer o jogo que vem fazendo nos últimos jogos? Se estiver chovendo bastante, muda, né? Assim, o gramado lá é bom, mas não sei se vai suportar se estiver caindo muita água. Mas o Cruzeiro é, mais uma vez, favorito. Não vai ser um confronto fácil, assim como não foi contra o Criciúma. A volta do Rafa Silva, o Edu relacionado é muito importante, porque contra o Criciúma o banco do Cruzeiro estava bem escasso. O Cruzeiro fez um primeiro tempo ruim. Pessolano olhou para o banco, tinha poucas opções, ele colocou o Léo Paz, que entrou melhor, correspondeu mais do que o Vagninho na ala pela direita, mas aí, por exemplo, o Edu sentiu, ele colocou o Rodolfo, e aí não é o mesmo desempenho, cai bastante. Mas eu concordo com o Cabido que ali no miolo de zaga deve entrar o William Oliveira, e aí o Adriano passa a jogar como primeiro volante, acho que sem muito mistério, é um cara que hoje perdeu a condição de titular, mas é bom jogador, então não vai ter tanta dificuldade. E na frente, se o Edu tiver condição, porque não é aquela escalação que o Pessolano vai escolher sozinho. Vai precisar de uma avaliação do departamento médico, fisiologia, se tiver condições de jogo, Edu. E é a primeira vez que o Cruzeiro tem tanta dúvida nos últimos jogos. É muita dúvida. Mas tem rodado, né? Também alguns, né? Tem. E assim, o Giovanni Jesus também não está à disposição, né? Porque ele foi o zagueiro pela direita. Então, o Zé Ivaldo volta, mas aí realmente o miolo de zaga fica com essa lacuna por conta da ausência do Lucas Oliveira. Vai praticamente xará o William Oliveira. Pois é, então, aí tem que perguntar para o Rafael Miranda. O William Oliveira é um camisa 5, não tem a camisa 5, mas é a função dele. E seria esse jogador recuado para sobra, digamos assim. Você já atuou nessa função? O cara que faz a função à frente da área, ele consegue com facilidade fazer essa cobertura? Como é que funcionaria isso aí? Isso não é problema para ele, né? Porque ele já fez isso, né? Algumas vezes. E para o volante, né? O primeiro volante, né? Nesse estilo que a gente tem falado de Fabinho, Casemiro, isso é um passo, assim, não é simples, mas dá para adaptar qualquer volante que sabe se posicionar. E até mais fácil, né? Porque ali você não tem ninguém jogando atrás de você consegue enxergar o campo todo. Então, para quem já está acostumado a jogar num lugar do campo que é mais dinâmico, mais dinâmico, mais difícil, você tem que... Menos espaço. Você tem 360 graus para você preocupar se tem marcador, se não tem. Quando você recua, é até um pouco mais fácil. Então, acho que esse não seria um problema. E o Cruzeiro, com 3 zagueiros, né? A linha de trás, tem dado certo, tem 6 jogos sem tomar gol. Eu acredito que o Pessolano não vai trocar isso, né? Por mais que tenha problema de dúvida, né? De algumas peças, ele não vai trocar um esquema de 6 vitórias. Só se ele for muito ousado, né? O treinador, quando ele é muito bom, pode ser que ele surpreenda,
porque ele acredita tanto no que ele faz, que ele fala, vou fazer uma linha de 4, né, assim, porque eu acho que é o que vai dar mais certo, mas ele traz uma responsabilidade para ele. Sim. Então a gente tem que ver o nível de confiança no trabalho dele, mas acredito que a opção dele vai ser o 3 zagueiro, voltando o Zé Ivaldo. Eu iria até perder, Rafael. Até perder. Mas eu não tô nem aí, eu tô nem aí. Mas se começar a enfileirar empate? Não, mas sem tomar gol? Ah, não, é verdade. Sem Porque, gente, assim, a situação do Cruzeiro é que o Cruzeiro nem tomando gol tá. É verdade. Então não tem como mudar. Tomou um golzinho, mas cara, teve um soco na bola. Você vai mudar isso? E aí nós da imprensa, tá? Vocês da imprensa, tá? Sim. Rafa, você, né? Muda o esquema. A gente empata com o Operário lá, vocês da imprensa vão ser os primeiros a falar aí, ó. Mudou. Claro, aí. claro. Por que mudou? Pra que mudou, prof? Não pode, pô. Ô, Rafael, você gostava do... Você chegou a atuar com o esquema de 3 zagueiros? Você gosta desse esquema? Como é que você vê, assim? Eu joguei algumas vezes, né? Mas muito mais com a linha de 4, atrás. Não vejo como qualquer outro esquema. Ele tem que ser bem treinado. Assim, por muito tempo, a gente veio com aquela ideia de 3 zagueiros é um time retrancado. Até porque, muitas vezes, ele era mal executado, né? Então, você ficava com 3 zagueiros, zagueirão, que não pega na bola. Isso antigamente era isso. Você tinha 3 zagueiros, zagueiro bom é zagueiro do mato, bola pro mato que é jogo de campeonato. Então, assim, você já tinha 3 jogadores que não criavam. Hoje não, hoje você tem 3 zagueiros como posicionamento, mas os 3 jogam. Acabei de falar isso sobre o Marquinhos, sobre o Thiago, os do Cruzeiro, né? O próprio, quando joga o Zé Ivaldo de um lado e o Brock do outro, eles sabem jogar, têm condições de entrar no campo do adversário. Então é a forma como é trabalhado o esquema. 3 zagueiros, ou o 4-4-1-4-1, 4-4-3, 4-3-3, qualquer E essa esquema formação do Cruzeiro, ela é meio... A gente fala linha de 3, etc., mas tem várias vezes durante a partida... Vira linha de 4, tá? Porque o Zé Ivaldo vai virar lateral direito, vai embora, né? o cara que é o ala vai virar ponta, já centraliza. Ô, gente, principalmente futebol hoje nesses 2 jogos que os adversários tiveram jogadores expulsos, então os zagueiros passaram a ser volantes praticamente, para iniciar as jogadas. Inclusive o professor demorou para mudar, né? Pô, já poderia ter colocado ali na expulsão do jogador do Criciúma, já poderia ter metido a linha de 4 ali, tá? O segundo tempo, aquele centroavante da base do Criciúma que entrou, ele tava jogando ilhado, né? Não tinha ninguém, pegava a bola, não tinha ninguém do lado dele. Mas no primeiro tempo, o Criciúma mesmo com a menos deu um certo trabalhinho, né? Sim, talvez tenha sido melhor na primeira etapa que o Cruzeiro mesmo. Foi a pior, assim, a pior não sei porque o jogo contra o Bahia do Cruzeiro na estreia foi bem ruim, né? Mas nessa sequência assim positiva, sem dúvida foi o pior desempenho. Contra o Tom Benz foi o jogo foi feio pra caramba. Do Londrina pra cá foi o pior tempo do Cruzeiro. Só que a vitória veio. Agora, sabe o que chama atenção, Vinícius? O Rafael Miranda falou, o esquema tem que ser bem treinado. O Cruzeiro, de um jogo pro outro, passa a jogar com 3 zagueiros e o esquema já encaixa de primeira. Pelo menos defensivamente. Pois é, André, mas assim, eu não acho que encaixou tão bem assim, porque o primeiro jogo que o Cruzeiro atuou com 3 zagueiros, eu tava até no Mineirão, foi contra o Londrina, eu trabalhei nesse jogo. Não foi um bom jogo também. Não foi um bom desempenho do Cruzeiro, Tomou foi aquele gol, jogo com o cara do ano passado, jogo difícil, Londrina vai lá e faz um gol. Só que aí tinha o VAR, o gol foi anulado, e aí a torcida inflamou, mesmo sem jogar bem, o Cruzeiro ganhou aquele jogo. Eu acho que aquele jogo, quando termina a campanha, a gente pega assim, jogos-chave. Esse foi um jogo-chave, porque ele retomou a confiança, mesmo sem atuar tão bem. O time venceu. No jogo seguinte, o Cruzeiro manteve o esquema, se não me engano, foi contra a Chapecoense, no jogo seguinte. E aí já foi uma grande atuação. Fora de casa. Uma vitória incontestável, o Cruzeiro atuando bem. E aí foi dando moral, confiança. 3 zagueiros, time sem tomar gols. Repetição. Vai assimilando cada vez melhor. E agora não tem o que contestar esse esquema. E pra você ver, hein, o Cruzeiro tem que agradecer o goleirão do Londrina. Que o cara ele deu um gol pro Cruzeiro naquele lance, que foi uma coisa realmente que chamou a atenção. Daqui a pouco eu quero ouvir o Rafael Miranda sobre um volante do Cruzeiro que tá com números bem